Olá pessoal, de volta para a terceira aula, continuação agora dos dados que a gente já tinha feito na aula 2 e vamos descer para a tabela dinâmica, que eu acho que agora a expectativa é essa, né? O que eu faço? Existe um botãozinho aqui chamado tabela dinâmica, sim, mas se você clicar na seta para baixo, tem coisas que lá na tabela dinâmica mesmo você nunca viu. Por exemplo, já viu uma tabela dinâmica plana? Onde aquele sinal de mais de agrupamento da tabela dinâmica não existe? Já pensou nisso? Já viu uma tabela dinâmica com 4 gráficos, como se você criasse já um cenário de BI na tela do Excel? Fantástico! Então, assim, dá para fazer várias coisas interessantes. Eu vou criar algumas situações diferentes, tá bom? Então, eu vou vir aqui na tabela dinâmica. Ótimo, a tabela dinâmica está aqui. Ele pergunta se eu vou colocar numa nova planilha. Não, claro que não. Planilha existente. E aí, qual que é a célula? Eu vou só pular um pedacinho aqui, tá? Vou colocar na B2. Ok, e ok. Aqui é a minha tela de apresentação. Tá? Minha tela de apresentação está feita. Então, o que eu faço quando eu crio a minha tabela dinâmica? Eu já venho aqui na parte de Analyze, que ele fala Analyze, tabela dinâmica Analyze. A tradução tá terrível. Desculpa a tradução aí, tá? Mas aqui em cima, gente, eu já coloco um nome. Você imagine o que você vai colocar aqui. Então, se você não tem ideia, deixa para colocar o nome depois. Se você já imagina que vai colocar aqui, ó, exemplo, total de vendas por ano, alguma coisa nesse sentido, já nomeie a sua tabela. Então, eu vou colocar assim, ó, total de vendas por ano. Imagina que fosse isso mesmo, tá? Vou dar um Enter. Esse nome já aparece aqui em cima, tá vendo? Total vendas por ano. Ah, que legal, interessante. Vocês vão entender por que eu estou nomeando esse espaço reservado da tabela dinâmica. Todas elas estão conectadas. E o que significa isso, Marco? Tá vendo que tem um símbolo aqui que é o cilindro, 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 cilindro. Eles já estão conectados na minha fonte. As minhas consultas estão prontas. Não tem linha cinza entre elas. O relacionamento foi feito. Meu Power Pivot está lindo. Então assim, eu só tenho que expandir e buscar quais são os campos desejados. Então se eu vir na minha Decalendar e procurar aqui, ó, principalmente a parte de hierarquia, você vai ver que tem o year. Então se eu colocar o meu year já, vamos deixar aquele aqui em linhas, olha lá, ó, o agrupamento bonitinho, porque é uma tabela dinâmica tradicional, mas junto do year eu vou lá para o F Vendas agora e colocar, vamos colocar para o consultor, ó, já ficou legal, né? E se eu habilitar agora, e isso que é a novidade, né? Para alguns, óbvio, para alguns. Geralmente as pessoas que trabalham com tabela dinâmica corriqueiramente, no dia a dia, e não faz uso do Power Query, do Power Pivot, como foi feito nessa aula aqui, acaba usando que os campos. E aí, gente, puxa vida, eu perco em performance, eu perco em ajuste, eu perco em formatação, eu perco numa série de itens que eu não vou nem listar aqui porque são muitos, tá? Eu vou apenas habilitar o previsto e o realizado. Só de habilitar eu já estou vendo que ficou muito legal. Previsto e realizado. Só que aí aquela formatação que eu prometi para vocês, ó, cadê a formatação? Algumas pessoas imaginando que isso é a moda antiga, a tabela dinâmica lá tradicional, vai lá na guia página inicial, vai fazer a formatação do campo. Não. Isso veio do Power Pivot. Se veio do Power Pivot, vamos para ele novamente. Power Pivot gerenciar. Ele mostra a tabela do Power Pivot aqui para mim. Eu vou no campo onde eu fiz a medida. Então esta medida precisa ser formatada. Eu vou até arrastar um pouquinho para baixo, só para exibir o que vai acontecer. A curiosidade é muito grande aqui, tá? Vou arrastar isso para a direita, ó, deixar assim, assim, pronto. Este campinho que vocês estão vendo é o campo que está aqui, previsto, e o campo realizado, só que fatiado por consultor e por ano. Quando eu clicar no ícone da formatação, ele deve formatar aqui para mim. Como estou com essa tela aberta, ele não fez o ajuste. Se eu fechar, ele faz o ajuste na hora. Aqui já está lindo, ó. Aqui já está perfeito. Tá vendo? Eu vou parar o mouse na legenda, já está top. A do lado, vamos a mesma coisa? Separador de milhares, acabou. Agora, gente, eu vou fechar essa tela e observe a mágica da atualização aqui. Se eu tivesse com o salvamento automático desligado, eu já teria feito na hora, tá? Ele está com o salvamento ligado, e aí ele já faz essa gravação para mim, beleza? Mas, enfim,
Tá pronto aqui? Quase, quase. Por quê? Tudo depende do layout, né? Então, nessa questão do layout, eu vou colocar assim, ó, ano/consultor. Ano/consultor. Acho que na visão fica bem bacana, ano/consultor. E na formatação, que poucas pessoas usam muito pouco isso, eu geralmente coloco um formato aqui do Média, tá vendo? Ó? Você pode escolher qualquer formato do Média que você acha que fica interessante. Eu vou colocar ou este, qualquer um desses dois. Escolha, a princípio esqueça o externo, faz de conta que a tabela dinâmica sua está só aí. E na questão de subtotais, geralmente eu coloco a opção chamada mostrar todos os subtotais no final do grupo. Então ele joga o subtotal para mim de cada ano no final. E aí eu geralmente também coloco uma linha em branco. Olha que bacana, ó. Ele dá aquela separadinha, sabe? Fica bonito, fica discreto de se olhar. Então, minha primeira tabela dinâmica aqui, voltando lá naquela guia que eu nomeei, chamado Total Vendas por Ano, tá feito. Tá? Posso até fazer algum ajuste aqui, mas total vendas por ano era isso que eu queria. E aí, pessoal, evitem, por favor, que nesse momento a coceira no dedo é grande, né? De dar um Ctrl+C, Ctrl+V, duplicar a tabela dinâmica e com isso você também duplicar o seu cache. Então as pessoas que dão Ctrl+C, Ctrl+V na tabela acabam duplicando, triplicando, quadruplicando o cache. Aí não sabe por que ficou tão pesado o arquivo assim. Então, na questão de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não, faz isso não. Não veio lá do Power Pivot? Vai no Power Pivot. Gerenciar. Ele abre novamente a tela. Eu maximizo até, se eu quiser. E vai ter aquele botãozinho da tabela dinâmica, lembra? Só que eu não vou fazer a tabela dinâmica tradicional. Vou colocar uma tabela dinâmica plana aqui, para vocês verem a diferença. Vou pular aqui um espaço, tá? Eu vou colocar ela... vou fechar essa telinha por enquanto, só para ter mais ou menos um espacinho. Não vou conseguir fechar porque está aberta aqui, óbvio. Mas imagina que eu vou colocar ela mais ou menos aqui no T2, óbvio. T2 está legal. Opa, T2. Excelente, ok? Ok. Pronto. Aqui os campos, essa tela é móvel, tá? Então por isso que eu ia fechar ela ali, porque ela é móvel. Eu vou fechar essa tela e com isso eu ganho espaço. Se eu tiver que jogar ela mais para a direita, eu insiro colunas, eu movo a tabela, enfim. Vamos lá escolher alguns campos para colocar nessa tabela dinâmica plana e entender qual é a diferença dela para as demais. Como eu tenho relacionamentos aqui, se eu vier na D consultores e ligar o consultor, apareceu o consultor. Se eu minimizar aqui de consultores, vir na F vendas e colocar, por exemplo, produto, meu produto está aqui, olha lá o produto. Cadê o mais? É isso? É isso. Isso é tabela dinâmica plana. Então eu não preciso ficar ligando, desabilitando. Eu vou ligar aqui, por exemplo, a quantidade de pedidos, tá? Olha aí. Não preciso ficar habilitando, desabilitando. Clica no mais, clica no menos, que nem aqui vocês viram que tem um mais, né? Que eu posso expandir, mexer na hierarquia e tudo mais. Nesse ponto é uma tabela. É tabela dinâmica, mas no estilo tabela. Ela já vem expandida, já vem aberta para a gente. E é proposital deixar dessa forma. Eu posso usar isso até como uma referência para mim. Vamos colocar mais um campo? Um campo chamado segmento. Cadê meu campo segmento daqui? Vamos lá, segmento. Vou colocar o segmento como colunas. E olha só que interessante, ó. No campo segmento eu tenho a quantidade de vendas, né, de produtos, separado por consultor e por produto. Não, mas puxa vida, tá confuso para mim e tal. Ok, vamos tirar o produto daqui? Tirei o produto. Olha a visão. Sem mais, sem você ficar ajustando, sem mais delongas na questão da visualização. Óbvio que na guia design você ainda tem todo o ajuste que pode ser feito, ó. Eu posso melhorar, deixar mais bonitinho ainda. Então, só para deixar o mesmo padrão que estava na outra, eu vou colocar essa primeira, tá? Que é opcional, se você quiser. E aqui tem os ajustes todos. Eu não quero o cabeçalho, eu não quero linha em tiras, eu não quero o cabeçalho de coluna. Gente, tudo isso é firula que você pode ajustar, tá bom? Ótimo. Agora vamos para o gráfico. O gráfico. E agora, hein, Marco? Como que seria esse gráfico? Vamos deixar o cursor mais ou menos por aqui. E eu vou voltar lá no Power Pivot novamente. Gerenciar.
e eu tenho aqui na setinha para baixo 4 gráficos. Opa, 4 gráficos? Ó, se você não imaginou que poderia fazer isso aqui, vamos testar aqui dentro. Opa, esqueço do clique. Ok, ok. Olha o que acontece. Os meus 4 gráficos estão aí, dentro desse espaço, tá? Eu só vou fazer uma coisa aqui. Vou arrastar para cá. Essa tabelinha vou colocar um pouquinho só para a direita. Não deu certo, não tem problema. Vamos mover essa tabela aqui. Só um minuto. Vamos mover essa tabela só para não ficar em cima do meu gráfico. Porque esse espaço eu quero estar reservado para o gráfico mesmo, tá? Então lá dentro da minha tabela dinâmica tem uma opçãozinha de mover a tabela. Vamos jogar ela do lado aqui, uma coluna que seja. Pronto. Tá lá para o final, deixa lá. Qualquer coisa depois fica fácil de eu ajustar aqui. Primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico, gente, vamos colocar na F-Vendas, tem uma opção chamada nível, tá? E no nível é como se fossem vendas básicas, né? Vendas pequenininhas, R$30, R$100, R$150, vendas poucas. E tem até a venda top lá, que é a minha venda VIP. Então eu vou habilitar esse nível e vou colocar o total realizado. Pronto, esse é o primeiro item. Ó, ele já vai criar o gráfico para mim, bonitinho, com base nessa informação. Ótimo. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer todos os outros gráficos dessa mesma forma, que isso são tabelas dinâmicas, tá? Então, eu vou vir aqui nesse segundo gráfico, vou escolher o F-Vendas. Como desse lado esquerdo eu já tenho o meu consultor por ano, eu vou esquecer isso por hora. Já está ali. Eu não quero isso no gráfico. Mas eu quero dar continuidade dessa informação. Por exemplo, o meu produto. Meu produto é interessante para mim. E o produto com o total realizado. Você pode até colocar comparativos, tá? Por exemplo, assim, ó, previsto e realizado. Então eu tenho essas duas informações. Ótimo, bacana. Próximo gráfico. Que tal no debasimento? O debasimento já coloquei produto em algum lugar, né? Coloquei, produto já está aqui. De calendário, deixa eu ver se tem alguma hierarquia interessante para a gente brincar. Que tal? Deixa eu ver aqui. Dia da semana? Dia da semana dá para brincar com ele. Quer ver o dia da semana? Olha o que acontece com o dia da semana. Eu acho que às vezes a gente tem essa curiosidade, né? Qual é o dia da semana que mais vende pedidos, né? Mais fazem pedidos. E aqui eu tenho algumas curiosidades para exibir. Olha, eu tenho 51 pedidos numa quinta-feira. Quem diria? Na sexta-feira, 9. Nossa! E no sábado 7, só que no domingo arrebentou, né? Domingo eu tenho 43. Interessante, é uma análise que eu nem tinha imaginado, gente. Sim, muito legal mesmo. E para fechar o tema, vamos colocar a última informação, o F. Eu tenho o F aqui e eu vou colocar junto o total realizado também, tá bom? Tá feito. Era esse os campos que eu tinha. E agora, vamos trazer, apesar que esse daqui pode ser um pouquinho menor, ele não precisa ter tanto espaço assim. Este daqui pode ser esse espaço que já está legal. Este eu preciso de mais espaço, tá? Eu vou colocar um pouco mais espaçado, assim. Aí, ótimo. Só que o que as pessoas não percebem é que os gráficos dinâmicos, eles vêm com os botõezinhos na cor cinza. Então, se eu clicar com o botão da direita dentro desses campos de cor cinza, tem uma opção aqui chamada ocultar todos os botões de campo no gráfico. Você não vai usar esses campos para fazer nenhum tipo de ajuste. Pode remover. Então, removi isso do primeiro. O que mais, Marco? Aqui, exatamente nesse número, eu vou dar um duplo clique para fazer uma formatação bacana para vocês. Esse é um truque master, tá? Um truque legal mesmo. Tá vendo onde tá número aqui embaixo? Eu dei duplo clique, tá, gente? Duplo clique no meu eixo. Agora, lá embaixo você tem assim, ó, código de formatação. Hashtag, ponto, hashtag 0,00. O que eu vou fazer? Eu poderia tirar o 0,00, deixar apenas 0. Olha o que acontece lá no número. Óbvio, né? Se eu não adicionar, não vai. Pronto, olha o que acontece no meu número. Beleza? Mas só isso? Não, você pode colocar também um ponto aqui no final e clicar em adicionar. Olha o seu número. Então, aí você pode vir aqui e colocar tipo assim, ó, né? Nesse instante. Que tal?
Show, né? Muito econômico, ficou bem legal. Então, ao invés de 400 mil, como é o caso que está aqui, ó, 400 mil, 450 mil, que tal assim? Eu acho bacana, 400 mil. Um outro comentário, você pode clicar com o botão da direita também em cima de qualquer uma das colunas e adicionar, vamos lá, adicionar um rótulo. Vamos ver como que vai ficar o rótulo primeiro, tá? Às vezes o rótulo não se comporta como eu gostaria. Olha, não se comportou como eu gostaria. Então, qual que é o truque? Ou você vai usar o eixo da esquerda, ou você vai usar o rótulo. Tá? Como o rótulo não ficou meio legal, eu teria que formatar igual o meu eixo, eu achei que o eixo tá bacana, tá econômico, eu posso deixar dessa forma. Se você acha que não, o eixo aqui, o meu eixo Y, pode tirar, eu não faço questão, prefiro que fique o número aqui em cima. Gente, vocês que mandam, tá bom? Então fiquem a critério de vocês. Eu vou dar um Ctrl Z, tirar o número daqui e vou tirar essa linha também, tá? Não quero essa linha aqui, muito menos essa legenda, del. E aqui eu posso editar o meu título. Então, por exemplo, este é o total de vendas, total realizado, aliás. Total realizado por nível. É o título desse gráfico. E este gráfico, lá no gráfico 1, tá vendo? Ó, gráfico dinâmico analyze aqui. Gráfico 1, eu vou colocar o nome dele. Total realizado por nível. O mesmo nome que eu acabei de criar. Vocês vão entender já já por que isso. Vamos salvar ele como modelo, porque eu não quero ter o mesmo trabalho de fazer nos outros. Então o que eu uso? Botão da direita do mouse aqui em cima tem uma opção chamada salvar como modelo. Ótimo, legal, perfeito. Clica nele, salva ele lá. Modelo tabela dinâmica, TD. Ótimo, salvar, tá salvo. Eu chego nesse gráfico agora, por exemplo, e faço a importação desse modelo dentro dele. Como? Tem alterar tipo de gráfico, né? Então você pode clicar aqui na guia Design e alterar o tipo de gráfico. Pode ser o botão da direita em cima do gráfico, enfim. Escolha. E lá na pastinha modelos, eu tenho o modelo TD. Tá vendo ele aqui, ó? Eu posso clicar nele, dar um OK e está formatado. Da mesma forma que eu deixei aqui em cima. Só que como aqui à minha esquerda ele está formatado para 1000, né, a informação, eu vou dar um duplo clique, só falta eu realizar esse tipo de ajuste. Então, de novo, meu número, e aqui, ó, não pode ser dessa forma, tá? Não pode ser assim. Então vamos apagar. Pronto. Só o zero, adicionar, e aí eu tenho de volta a quantidade, porque esse daqui é a quantidade de pedidos. Boa, então vamos trocar aqui a quantidade de pedidos por semana. Então, ótimo. Vou nomear quantidade de pedidos por dia da semana. Olha que bacana. Ótimo, né? Se você quiser mudar, como são números pequenos, você não é obrigado a usar esse eixo aqui, você pode dar um del. Então vamos lá, vamos adicionar. Vou deixar aqui apenas o gráfico selecionado, vou clicar em adicionar elemento de gráfico e rótulo de dados, extremidade externa. Pronto, já está lindo. Agora sim, né? Tira minha legenda, que eu não preciso dela aqui, não é necessário. Vamos formatar o próximo. Clica nesse gráfico, alterar tipo de gráfico, a mesma coisa, tá? Modelo, já está o modelo pronto, ok. E aqui igualmente. Opa. Alterar tipo de gráfico, modelos, ok. Prontinho, lindo, perfeito. Meus gráficos, obviamente que eu não fiz nenhum apelo especial de formatação, não leve isso em consideração, mas é o básico da gente criar um relatório de BI usando os recursos de Power Query e Power Pivot dentro do Excel. Então eu vou colocar assim, total previsto e realizado por produto. E já aproveitar, que a gente não ganha tempo, Ctrl C, venho aqui dentro do meu gráfico dinâmico e coloco um nome aqui. Ótimo. Aqui também, deixa eu selecionar, fazer o mesmo tipo de ajuste.
Isso para quem faz muitos gráficos é interessante usar essa estratégia, tá? Eu acho que ajuda bastante. Este é total realizado por UF. Então vamos selecionar tudo e o mesmo ajuste aqui. Perfeito. Acabou? Teoricamente sim. Então eu vou trazer as minhas, deixa eu ver quantas colunas eram aqui, mais 3. Aí. Trazer a minha coluna e a minha tabela para cá, para essa visualização. Este lado esquerdo aí é tudo firula, tá, gente? Aqui eu vou deixar um pouco menor. Aqui você pode aumentar. Aqui você pode colocar um word art. Então eu posso vir aqui dentro do inserir, coloco um word art, coloco um texto aqui em cima. Ou se não, você simplesmente tira a linha de grade, tira a barra de fórmula, tira os títulos, personaliza um texto aqui na parte superior. Então, mas eu vou colocar com word art, que eu acho que fica bonitinho, tá? Já que eu estou gastando aqui na formatação, vamos fazer com ele. Relatório financeiro, principais itens. Estou inventando qualquer tópico aqui. Pronto. Coloquei ele aqui na parte superior. Como eu vi que o espaço não comporta, eu vou habilitar de novo títulos e aumentar minha linha 1. Pronto. Coloco ele aqui em cima. Mais ou menos assim. E também poderia usar um colorido, né? Então vou deixar um pouquinho mais selecionado. Mudo o fundo, tá? Não costumo marcar a linha inteira não, tá? Pelo amor de Deus, isso não se faz. Então vou deixar dessa, acho que aqui fica legal. Pronto, ótimo. Bem simples, tá, gente? Não queira comparar com os relatórios que o pessoal faz aí pela internet, tá? Muito basiquinho. Mas aí como que eu apresento isso na tela? Então, eu tiro os meus títulos daqui. Tá faltando um componente muito importante, que é a segmentação. E agora é onde a gente fecha todo o tema aqui. Primeiro, para colocar segmentação, eu deixo o cursor em cima de uma tabela dinâmica, pode ser aqui, pode ser dentro do gráfico, pode ser aqui na outra, e dentro de uma delas vai ter a opção chamada segmentação. Segmentação de dados, vamos habilitar aqui o campo cliente, que é legal eu fazer um filtro, o campo nível acho que não, nível não. Vamos pegar produto, região, segmento, pode ser, só esses. Coloquei alguns campos. Então agora a gente vai começar a brincar com a parte de filtro. Se vocês quiserem, dá para deixar em 2 colunas, dá para melhorar a fonte. Eu tô só fazendo, como eu disse, tá? O básico mesmo, ó, o básico do básico. Então dá para mexer na altura, na largura. Vocês podem, vou tentar ajustar isso aqui. Quando eu desligar a coluna vai dar certo. Então dá para reduzir a largura. Assim. Então um pouquinho mais. Aí, excelente. Altura também. Tentar deixar equivalente. Produto, mesma coisa. Produto, ajusta ele aí bonitinho. Estou fazendo tudo super rápido para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, tá bom? Ajusto aqui e o último, cliente, que é o que eu tenho mais informação. Então 2 colunas. 2 colunas. Excelente. Tá aí. Perfeito, gente. E agora? Agora eu tenho que conectar tudo, porque está desconectado, né? Então como que eu conecto tudo? Eu clico num das segmentações com o botão da direita do mouse e conexões de relatório. Aqui está o truque, aqui está o pulo do gato, né? Então quando eu clico numa das segmentações com conexões de relatório, ele mostra, agora vocês vão entender por que eu coloquei o nome disso aqui, né? Tudo personalizado, por que eu fiquei gastando tempo lá. Olha aí, ó, tem um que faltou, acho que a plana eu não fiz, mas está aqui, olha quando não coloca, você não sabe quem é. Mas vamos lá, já que eu vou ligar para todo mundo, eu vou deixar conectado todo mundo. A segmentação, quando eu filtrar aqui, eu quero que filtre em todos os lugares. Essa é a sacada. Então vou dar um OK, isso você tem que fazer um por vez, tá bom? Botão da direita também, região. Espera aí, não foge não. Botão da direita do mouse, conexões de relatório, a mesma situação. Pode selecionar todos lá.
Ótimo. Tenha certeza que está tudo marcado. Mais um, pronto. Pode ver que ele faz uma demorinha aí, né? Porque ele está conectando tudo, tá? Mais um. Excelente. E o último, mas não menos importante, cliente. Tá lá. Fazendo a ligação de todos. Feito isso, dá um OK. E bora pra brincadeira, que agora literalmente vira brincadeira, né? Eu vou desligar aqui essa visualização que vocês estão vendo. Eu vou vir aqui do lado do meu nome, tem uma opção chamada ocultar automaticamente a faixa de opções. Antes, deixa eu ver se eu coloco pelo menos em 90%. Aí, e agora vamos desligar aqui. Ocultar automaticamente a faixa de opções. Pronto, acontece isso. Então dentro do meu Excel agora, virou quase que um painelzinho, lógico, bem simplesinho de BI, né? Mas que dá para você ter esse visual aqui, ó. Deixa eu aumentar, como eu mexi no zoom, ele perdeu um pouco o agrupamento, o espaço que eu tenho aqui da minha segmentação. Eu quero saber o que foi vendido para governo. E olha aí na sua tela o que foi vendido para governo. Tipo, na hora. Eu tenho a tabela dinâmica expandida em quantidade, tá? de produtos pelo segmento, tá bonito aqui. Na região centro-oeste, ou seja, pelo jeito esse governo aqui só fica em Brasília, os produtos que foram medidos, palestra e software. Qual é o cliente? AGU. Aí eu tenho isso por gráfico, as visualizações todas e as informações. Foi vendido em 2018 pelo Luiz, em 2019 pelo Abner, Moisés, Iago e em 2020 novamente pelo Luiz. Então, gente, que legal, tal. Clica no ícone para fazer a limpeza do filtro ou você pode continuar esse filtro. Como que seria continuar esse filtro? Eu só quero saber o que foi vendido, por exemplo, aqui, ó, de palestra. Então, mudou tudo. Tá vendo? Eu cliquei em palestra, ele respeitou esse filtro e continuou aqui. Vamos limpar? Limpei esse filtro. Limpei esse filtro. Agora imagine o seguinte, eu quero consultoria e palestra, esses dois. Seguro o Ctrl, clico em consultoria e clico em palestra. Se eu faço isso, ele faz o inverso. Ele coloca todos menos esses dois. Se você quer esses dois, então você primeiro clica em um, limpa o filtro. Primeiro clica em consultoria. Espera. Fez. Agora segura o Ctrl e clica em palestra. Agora você tem exatamente esses dois. Então essa brincadeira de segurar o Ctrl ou primeiro clica um e depois segura o Ctrl faz toda a diferença na hora da visualização. Reparem que é um clique tão rápido, tão simples, que ele já vai acontecendo imediato. Simula um pouquinho do exemplo do Power BI, né? Mas óbvio que o visual no Power BI é muito melhor, muito mais fácil de ser criado do que dentro do Excel. Mas dentro dessa aula eu quis passar para vocês alguns conceitos. Primeiro, é possível sim trabalhar com recursos de Power Query e Power Pivot, mesmo que simples, dentro do nosso famoso Excel, do nosso amado Excel. Gente, usem as tabelas dinâmicas dessa forma, não faça simplesmente uma planilha e crie a tabela dinâmica a partir da planilha. Por gentileza, usem isso. Isso a gente está forçando até a nossa grande massa cinzenta aí, a trabalhar do modo correto dentro do Excel, tá? Este é o modo correto de você usar recursos de Excel com performance e para ficar assim muito bem ajustado. Qualquer tipo de alteração naquela base, lembra aquela base que está fechada? Basta você vir aqui, expandir, né? Vamos expandir, pronto. Clica no botãozinho aqui que você vai ter chamado atualizar informações todas, está aqui em dados, perdão. Clica em dados, atualizar tudo. O que ele faz? Ele vai lá na base, ó, vai começar a fazer isso. Ele mostra aqui embaixo, recuperando dados. Pressione ESC para cancelar. Então ele vai lá na minha base, busca os novos dados e atualiza aqui na tela na hora. Tá bom? Então esta é a aula que eu termino a exibição do Power BI dentro do Excel. A partir da próxima aula a gente vai ver como criar exatamente isso
só que dentro do aplicativo do Power BI. Vou tentar aproveitar, vou mostrar alguns truques no início lá no Power BI, mas vai ser uma sequência. Essa seria, eu fecho aqui, apesar de serem particionados aí em 3, 4 partes aqui, esse nosso primeiro conjunto, mas é a continuação da aula do nosso Power BI, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.